Olá, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Que bom a gente poder ter esse feedback novamente. E eu queria conversar com vocês um pouquinho rápido, porque o mês de junho chegou, consequentemente a gente está vendo o capítulo 4, mas eu decidi por bem a gente trocar uma ideia sobre os capítulos anteriores que vocês tiveram vendo em casa. No caso, o capítulo 2 e o capítulo 3. Consequentemente, o 4 a gente finaliza da mesma forma. Pois bem, não esqueçam, vocês não precisam retroceder, refazer tudo que fizeram. Nós apenas vamos fazer uma revisão, que eu acho que é importante a gente ter essa aula dialogada, essa conversa, sobre esses capítulos que nós não tivemos a oportunidade de estarmos juntos, certo? Eu vou compartilhar um material com vocês que eu produzi para que fique mais claro, mais interessante, que a gente consiga absorver melhor, que a gente consiga refletir. E o tema ele é bem relevante para os dias de hoje, principalmente nesses últimos dias, tá bom? Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui a tela de um slide que eu produzi, certo? Vocês vão me ver aqui no cantinho da tela para a gente, né, ter esse acompanhamento. Mas vamos lá. O conteúdo ele é para o nono ano A, o nono ano B e o nono ano C, turmas manhã e tarde. Pois bem, o capítulo 1, a gente já viu, a gente já estudou, a gente falou sobre ele em sala de aula, a gente já fez prova, atividades, tarefas e tudo mais. No caso, a gente vai fazer uma revisão para o capítulo 2. E o capítulo 3? Depois a gente vai ver isso aí nas próximas semanas. Consequentemente, o 4 também. Mas hoje a gente vai abordar aí, principalmente, o capítulo 2, que o tema, né? O tema geral é identidade e identidades, certo? Ok? Então, identidade e identidades. Primeiro, a gente vai ter que tentar compreender. Se alguém tem dúvidas ainda sobre esse tema, a gente não está falando de identidade, aquele documento que nos identifica, mas aí agregando várias características e vários valores, certo? Deixe-me ver aqui um minuto. Pois bem, vamos lá voltar à tela que a gente estava falando sobre os slides que eu produzi, para que a gente entenda um pouco melhor do que nós vamos conversar. Então, eu coloquei algumas perguntas no decorrer desse capítulo e a pergunta principal de abertura que a gente tem aí, falando sobre identidade, é o que identifica um indivíduo? Como é que a gente pode entender como esse indivíduo ele é identificado como pessoa, como parte de um todo, certo? Então, a gente vai compreender que existem vários fatores que influenciam na formação da identidade do indivíduo. Esse indivíduo pode ser eu, você e aqueles que estão à nossa volta. Mais um subtópico aí que a gente vai ver é que a identidade, né? Afirma-se que a identidade ela pode ser composta de muitos elementos diferentes. A identidade pode ser composta de muitos elementos diferentes. Se eu estou falando de mim, eu preciso me entender, eu preciso me conhecer como um todo, e aí a partir disso eu vou estar sendo classificada, eu vou estar sendo fragmentada dentro das minhas características, dentro, né, de um conjunto como é que eu posso falar? Acho mesmo que de característica. Então, a gente vem aí, dentro do indivíduo, desse ser existente na sociedade, ele é composto por etnia, o gosto pessoal, né, a orientação sexual, classe social e assim sucessivamente. Partindo aqui para uma pergunta bastante pertinente, será que eu me conheço realmente? Será se de fato eu sei quem eu sou? Com todas essas classificações, com todas essas características? Neste caso, eu sabendo, né? Pergunto a você, uma pergunta para mim, e você? O que eu identifico? O que me identifica como pessoa dentro dessas características aqui, ó? Minha etnia, meu gosto pessoal,
a minha orientação sexual, a minha classe social. Lembrando-se, aqui, ó, por favor, tudo que eu coloquei aqui para vocês está disposto no nosso material do Sistema Trilhas. Não estou trazendo nada diferente, não foi conteúdo que eu criei. Eu tentei organizar as ideias para que a gente possa compreender, tentar compreender de uma maneira mais clara, né? Sendo ilustrada. Sendo assim, tem aqui um indivíduo, ó, vocês vão ver uma silhueta, lembra aí um indivíduo, uma pessoa, enquanto isso a gente não sabe, né, está vazio, não dá para saber qual é a orientação sexual, o gosto pessoal, a sua etnia, a classe social, né, desenhada aí uma silhueta de uma grande interrogação. E você? O que o identifica? Será que eu consigo ver o outro e consigo enxergar o que o identifica dentro dessas características? Esse conteúdo, meus queridos, ele é bem questionador. É uma forma da gente olhar o outro tentando compreender este universo. Então, vocês vão ler esse conteúdo, leram, né? Eu espero que tenham lido, e no transcorrer deste conteúdo, ele vai trazer vários questionamentos, várias abordagens, várias perguntas que só vocês vão poder responder. Para isso, vem aí o autoconhecimento, eu preciso me conhecer, para poder conhecer o outro. Eu até tirei a imagem dele aqui, mas tudo bem, a gente vai ver ele lá mais adiante. Grafiteiro Carão, né? Deixa eu ver se eu consigo trazer a obra dele. Só um instantinho aqui, pronto. Este aqui é o Grafiteiro Carão. O trabalho dele está exposto em um quarteirão, né? É um bairro, né? E o quarteirão inteiro, assim, está feito esse tipo de grafite. E aí a gente vai dar uma olhada aqui nesse grafite. Um deles é este aqui, né? Faz parte desse conjunto de obra em grafite. A dele aqui, pronto. E aí ele tem uma mensagem que eu achei bem interessante, que ele diz o seguinte: se for perguntar por quê? Porque ele grafita, porque que ele ilustra, né, o que a gente vê. Grafito como forma de valorizar o povo afrodescendente. Eu grafito como forma de valorização, né, do povo afrodescendente. E aí ele, né, ele se conhecendo, sabendo quem ele é, entendendo a relevância dele como um todo, você vai ver que ele faz parte desse povo. Ele retrata a sua essência, as suas vivências, aquilo que ele realmente, de fato, conhece. Deixa eu ver aqui. Sendo assim, a gente tem que fazer, sim, uma leitura visual, uma análise e a interpretação de imagem, que foi o que eu acabei de falar. Se eu for olhar para o trabalho dele, né? Aqui, ó, esse aqui é que está num quarteirão, certo? Aqui a imagem não trouxe, não inventei, esse trabalho dele aqui está exposto no nosso material, e aquele é um jovem, né? E aí a gente vai ver um outro trabalho dele, que é este aqui. E aí tem algumas perguntas, alguns questionamentos. Baseado na leitura, na análise, na interpretação de imagem, a gente precisa entender o seguinte: qual a identidade representada no grafite do artista Carão? Qual a identidade representada, né? Que é uma interrogação, gente, uma pergunta. É uma pergunta. Qual é a identidade que ele está representando nesse grafite? O que o Carão ele traz para mostrar para a sociedade? E o porquê? Né? Ele fala muito da questão da valorização do povo afrodescendente, que precisa ser visto, precisa ter um olhar, né, de respeito. E a gente estava vendo aí vários movimentos que, baseado, né, nos últimos acontecimentos, que eles ressaltam muito essa questão: respeito, valorização, igualdade. São temas que a gente tem visto há muito e muito tempo. Não tem nenhuma novidade. Infelizmente, né, não
a gente tem tido grande sucesso, mas muito ainda há do que se fazer em relação a esses eventos, né? Infelizmente, estão acontecendo aí no Brasil e no mundo. Vamos lá, tá aqui uma obra, né? São crianças com as suas etnias, suas características, sendo aí vista, né, por todo o mundo, já que a gente ilustra isso, as imagens, hoje ela não é de domínio próprio, ela é de domínio livre, ela circula o mundo inteiro. Pronto, se a gente se conhece, né, nós nos conhecemos, consequentemente, sabemos quem nós somos, aí a gente tem como compreender o todo, né? Nós somos muitos. Ele vai bater sempre de frente com essa questão do povo afrodescendente. Né? Ele fala de identidade, identidades, mas ele vai ressaltar bastante esse tema. Nós somos muitos. Vários questionamentos mais uma vez. O que faz você ser você? O que faz você ser você? Dentro lá daquelas características, aquelas classificações. O que faz você ser você na sua essência, na sua autenticidade? Outra pergunta. Se você sabe o que faz você ser você, sendo assim, são as mesmas coisas que o fizeram ser você ontem? Será se o hoje, a pessoa que eu sou hoje, o que eu consegui me tornar, né, como um indivíduo social, né? Será se são as mesmas coisas que me fizeram ser o que eu era ontem? Será se eu evoluí? Será se eu construí? Eu consegui me construir ao longo do tempo? A gente fala nesse ontem, está falando, né, de um ontem, de todo um percurso. Outra pergunta, é uma dentro da outra. Vocês vão perceber que as respostas elas estão sempre caminhando dentro dessas perguntas, uma dentro da outra. Aí, consequentemente, se eu me conheço, se a minha pessoa do ontem, do passado, evoluiu, não é a mesma com os pensamentos, ideias, concepções, ela mudou, né? Outro questionamento. Será se ainda eu, como pessoa, serei a mesma amanhã? Será se eu vou evoluir? Será se eu vou conseguir mudar? E se não, o que vai faltar? Quando penso no eu, mulher, vamos lá, vamos dividir aí em grupo dos homens e mulheres. Quando penso eu como mulher, o que vem na minha mente? Quando penso no eu, a pessoa como mulher, quem é essa mulher? O que essa mulher conquistou? O que essa mulher não conquistou? O que essa mulher fez para poder se conhecer? Será se isso aconteceu? Será se é preciso mudança? Certo? Quando nos homens, vamos lá para os homens. Quando penso no eu homem, quem é este homem? O que ele se tornou? O que ele foi anteriormente? Ele evoluiu, ele se compreendeu, ele se entendeu, ele viu a importância dele nessa questão social, da questão de ser indispensável, ser fator importante no processo de construção social. Aí coloquei a nossa Mona, linda, e aí ela tá aí assustada, né? Meu Deus, por que tantas perguntas? Por que tantas? Por que nosso material do sistema Trilhas traz um tema, não é, acho que até batido, mas cheio de questionamentos? Diz o seguinte: por que a identidade, falando na identidade, porque a identidade de uma pessoa ela é formada por um universo de elementos, que foi o que a gente viu aqui há poucos minutos. Esse universo de elementos ele é composto pela etnia, a orientação sexual, sim, a religião, que está faltando um tio e eu vou colocar depois, a família, né?
composto familiar e até mesmo a nossa nacionalidade. Dentro dessas questões da nossa identidade, né, do conhecer, do entender, nós como fator importante na sociedade, conhecendo a nossa identidade, né, veio aí a arte. Professora, qual é a relação da arte com a questão da identidade? Porque a arte, ela é um dos segmentos que mais aborda, e apresenta essa questão da evolução, da construção da identidade. Por quê? Porque o artista, ele se utiliza dessa ferramenta, desse meio, exatamente para apresentar, tanto na dança, na música, no teatro e nas artes visuais, os grupos, os pequenos e grandes grupos, em seus manifestos em relação à apresentação da sua identidade. Está aqui nosso artista homenageado, o Carão. E aí temos um pouquinho, né, do que ele fala, lá ainda no transcorrer, né, do conteúdo, ele diz o seguinte, falando ainda ele como pessoa, como fazendo parte de um todo, ele diz o seguinte, orgulho de sua própria identidade. Ao expressar algo com que se identifica, ele, no caso Carão, também ele permite, olha, quando ele vai expressar aquilo que faz parte das vivências, aquilo que ele sente, aquilo que faz parte do cotidiano dele, ele também permite que outras pessoas se vejam, consigam se olhar, se ver naquela representação. E aí ele vai fazer com que outras pessoas, né, vejam em suas obras e faz outras pessoas sentirem a importância, olha só, a questão da sensibilidade. Você olha e você se imagina assim, poxa, eu também sou importante dentro dessa história. Eu faço parte disso aqui. Isso aqui existe porque eu construí também, faço parte de um todo. E aí ele vai causar toda essa relação de intimidade, certo? Quem faz parte aí, não falo só no Brasil, mas no mundo também, as representações, artistas que fizeram parte dessas representações, mostrando aí, caracterizando por meio da arte a sua identidade musical. O Carão, ele manifesta isso através do grafite. Outros artistas, em outros segmentos, eles também vão falar da sua identidade, da sua cultura, da sua etnia, das suas vivências, das suas lutas por meio da arte. E no caso temos o James Brown. Vocês depois, gente, por favor, vão nas ferramentas disponíveis que vocês têm, vão nos canais, vão no YouTube, procurem saber, procurem ouvir um pouco, né, desses artistas que traz aí exatamente todo o seu contexto histórico de vida, de vivências dentro das suas representações. O James Brown, a Nina Simone, o som é muito bom. Não vai dar para me colocar aqui porque vai ser muito extenso, mas se você colocar lá no YouTube, você vai ver vários, né? Aqui no YouTube, no caso, né? Que a gente vai estar sendo visto por aqui. Vocês coloquem e ouçam o som, além de gostoso, de agradável, ele tem uma letra bem significativa, bem forte. Aqui a Nina mais jovem, né? Temos aqui no Brasil Jair Rodrigues, porque ele tem influência do jazz. Tem uma artista que dentro do nosso conteúdo, ela é mencionada, ela é a Cindy Sherman. Gente, a Cindy Sherman, ela faz um trabalho incrível de representação de identidade. Pronto, olha só. Nesse trabalho, ela chama de retratos dos papéis femininos. Eu vou passar aqui lentamente. Pronto.
Esta é Cindy, bem jovem, um pouco mais madura, mais adulta, né? Tá aqui o trabalho que ela faz. São chamados de retrato. Todas essas mulheres, e assim como outras que ela fez já exposição, é ela atuando em fotografia. Como é que isso acontece? Muitas pessoas estavam questionando, poxa, mas se ela está na foto, ela, consequentemente, ela fez aí uma obra de autorretrato. Não, não é autorretrato. Por quê? Autorretrato é quando eu me represento, né? Eu produzo aquela obra com a minha pessoa. No caso, a Sherman, a Cindy Sherman, ela vai fazer uma descaracterização da sua pessoa. Quando ela, aqui ela não é atriz, ela é fotógrafa, ela se formou, né, na academia, mas ela é fotógrafa e o trabalho dela todo é fotográfico. Eu não me lembro bem se ela fez foi arte ou foi, eu não lembro muito bem, mas ela acaba utilizando-se da linguagem artística da fotografia para trabalhar essa questão da identidade. Então, ela vai trazer aí vários retratos dos papéis femininos. E essas representações, ela mostra as mulheres de várias épocas, vestidas da maneira mais diferente, de acordo com a sua etnia, de acordo com a sua classe social, de acordo com a sua religião, e assim por diante. Então, a Sherman vai ser representada, ó, uma idade um pouco mais avançada, mais madura. E só para não esquecer, não é autorretrato, exatamente porque ela faz a descaracterização e se caracteriza com outros personagens. No caso, ela deixa de ser ela e aí ela aborda um outro personagem. Então, a gente não chama isso de autorretrato. Ela entra na categoria de retrato, certo? Temas são retrato, retrato dos papéis femininos. O meu recado é basicamente esse, e aí a gente vê aí que falamos de etnias, de classe social, e abordando temas tão atuais, né, sobre essa questão da identidade, trazendo aí o povo afrodescendente, o povo negro, o povo que tem sido ainda o alvo, né, de muitas ações que não deveriam acontecer. E aí, trouxe várias pessoazinhas aí bonitinhas, de cabelinhos diferente, cor de pele diferente, e que a gente tem essa desmistificação, né, dessas relações que não deveriam existir, dessas consequências que o preconceito, que a falta de empatia, a falta de respeito faz, né, com a nossa sociedade, com o nosso grupo social. A gente vai se encontrar no capítulo 3. O capítulo 3, ele fala de mulheres artistas. É um tema bem interessante. Eu espero que vocês gostem. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se você não compreendeu, veja novamente, se questione, faça perguntas a você e tente buscar resposta, que é o principal, ok? Até lá. Um beijo grande no coração de vocês.